Salve, salve, galera do RecriCast! Estamos aqui para mais um RecriCast. Glórias a Deus, Maurão. Maurão voltou para a bancada aqui, né? A gente teve um ponto ali de organização aqui, que o último RecriCast ele acabou não participando, mas tá de volta aí, Maurão. Já tava com saudade. Eita, glória a Deus, glória a Deus. Hoje um cast muito bom, de um cara top, mas a gente já vai fazer a apresentação dele daqui a pouco. Antes disso, Maurão, cola nos recados aí. Manda os recados aí pra galera. Nossa programação aqui na Bola de Neve. Domingo, culto pela manhã às 10 horas e às 19 horas. Cultos diferentes, palavras diferentes, mas um mover do Espírito Santo, aquele que arrebata. Terça-feira nós temos células que acontecem perto da sua Esse cara que tá aqui hoje vende a célula dele da melhor forma que a igreja pode ter. É verdade. Você precisa só conhecer, procurar a célula mais perto da sua casa, que é um momento de comunhão, de revisão da palavra de domingo e de comunhão entre os amigos mesmo. A gente percebe que tem muitas pessoas chegando na igreja e a gente precisa aproximar as pessoas para que se sintam em família. E a célula é muito isso. Quarta-feira nós temos o culto presencial. Esse não vai ser transmitido. Você tem que estar na fé aqui para desfrutar da palavra. Tem uns guerreiros quarta, E as palavras têm sido maravilhosas. Na sexta-feira ou no sábado, culto do Recri. Sexta-feira, culto do Recri. Dia 19. Dia 19, culto maravilhoso. É um projeto abençoado aqui da Bola de Neve para empreendedores cristãos do reino. Não só empreendedores. Na verdade, todo mundo é empreendedor, verdade, né? No final, todo mundo é empreendedor, mas para você que queira ter uma direção aí no seu negócio, uma direção no seu trabalho, né? Trazer ali uma direção divina, uma direção de Deus mesmo para o mercado de trabalho. Vem no culto do Recri, cara, network. Você vai falar com pessoas que já tiveram experiências sobrenaturais. Às vezes você está passando agora por um momento realmente ou de transição de carreira complicado, ou um momento complicado dentro do seu trabalho, né? Vem para o culto, vem trazer aí a sua necessidade para os líderes da casa, que a gente vai conseguir te direcionar à luz da palavra. Isso é muito importante, que a galera fique em união, né? Fique em comunhão. Tem testemunhos que edificam e que te dão direção. A gente tem vivido isso a todo culto, né? Todo culto, todo cast, tudo. Eu ia pedir para tu falar na hora que você bebeu água. Vamos nessa. Tem os canais, né? A gente está abrimos agora, Recri.Brasília, Instagram do Recri. Bomba. Vai lá, segue, a gente vai colocar conteúdo, a gente vai colocar a direção de Deus, a gente vai colocar ali testemunhos, vai ser um canal realmente para você que queira ter essa visão pós-culto, né? Vai ser um pouco pós-culto, né? Segue, compartilha, pede oração, pede direção. Ali é um canal aberto para você participar diretamente do Recri. E o Insta da Bola de Neve, boladeneve.bsb. Quem não está seguindo, bora lá, tudo acontece lá. Tudo acontece ali, é o painel. E agora o canal, né? A gente está com um canal novo no YouTube. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com a galera aí, quem você quer direcionar aí para receber. Muito Romeu. É verdade, né? Total. Meu filho fica, cara, galera, tem uns caras, uns youtubers, né? Compartilha aí, clica no sininho, tal. Bom, sem mais delongas. Vamos lá. Guilherme, presbítero da casa, seja bem-vindo. Esse cara é o cara que mais vende a célula do Guará aqui na Bola de Neve, cara. E agora, os frutos estão vindo, a gente vê uma célula maravilhosa. Seja muito bem-vindo, presbítero Guilherme. Glória a Deus, uma honra estar aqui, né? Falando na célula do Guará, vamos aproveitar aí, né? Sabia, mas eu dei a deixa, né? Deixei a bola quicando. Célula do Guará 2022, parte 2. Parte 2, voltamos agora. De volta, boa. Com força total. Conto com vocês lá. Serão muito bem-vindos lá na casa do... Faltou uma camisa na célula Guará, pô. Poxa, eu não pensei nisso. Quem sabe imagina, na próxima, né? Ia ser top, cara. Guilherme, presbítero da casa aqui, uma bênção de pessoa. Tem um projeto maravilhoso, pessoal, que ele vai falar um pouco desse projeto e do projeto profissional dele também. Gui, se apresenta aí pra galera, traz aí um pouco da sua vida pessoal e aí a gente vai indo com bate-papo aqui.
Amém. Sempre interessante essa pergunta, né? A gente poder se apresentar, porque quem sou eu, né? É uma pergunta bem difícil de fazer. E eu sou o Guilherme, sou o marido da Nayala. Um beijo, Nay, te amo. Aê! Sou pai do João, pai da Isabel, pai do Josué. Sou filho da Jandira, do Edson, enteado da Enila, irmão do Daniel, do Tiago, da Ana Clara, do Mateus. Enfim, esse sou eu. Esse sou eu, né? Filho de Deus, cidadão dos céus. E poxa, hoje eu vivo uma vida que eu não mereço. Então, é bom a gente olhar para o hoje, lembrando a nossa filiação, lembrando de onde a gente veio. E, poxa, nem sempre foi assim, né? É interessante porque eu estou caminhando para 10 anos de Brasília e nem todo mundo conhece um pouco da minha história, o que eu caminhei para chegar até aqui, né? Poxa, eu me peguei pensando a respeito disso, a respeito da minha história, principalmente que eu estou caminhando para 10 anos de Brasília e como essa cidade me fez bem, como esse período da minha vida tem me feito bem. E, poxa, eu estou caminhando para os meus 40, né? A tua vinda foi programada ou você... Não, na verdade, eu chego à conclusão que nada na minha vida é programado. Sensacional eu tento me planejar, eu tento estar pronto para tudo aquilo que vai acontecer, mas eu não escolhi estar em Brasília, eu não escolhi estar na igreja que eu congrego, eu não escolhi a profissão que eu faço. É o que a gente mais ouve aqui, né? O mover de você também. Eu vim fazer um freela de 30 dias, eu estou aqui há 20 anos. Caraca! Os 30 dias acabaram e vai eterno, ficando, né, e vai mano? ficando, e vai ficando. Se a gente for falar de escolha, quando eu era jovem, naquela idade de decidir o que ia fazer, eu tinha uma ilusão de fazer engenharia ambiental, engenharia florestal, talvez. Que é bacana. Talvez em função de uma vida um pouco errada que eu tinha na época, e talvez esse fosse o curso que combinava. Assim, nada contra quem é engenheiro ambiental e florestal, acho bem legal, acho que trabalhar na natureza é um negócio bem interessante, mas acho que naquela época essa escolha era baseada por opções erradas da minha vida. Vamos colocar dessa forma, né? Cara, eu me identifico muito com a sua vida passada, velho. Muito, assim, dos temas que a gente falou e tal. Cara, a sua abertura, né? Eu não mereço nada, realmente não é por merecimento, né? Nunca será. Nunca será, porque eu costumo dizer também que ainda bem que a gente não tem o que a gente merece, porque as escolhas que eu fiz na minha vida, eu errei muito antes do dia de hoje. Então, eu errei muito durante a minha caminhada e graças a Deus que Deus me concedeu várias segundas chances, não só uma, duas, por várias vezes Ele fez isso. E eu poderia me justificar, eu poderia criar boas desculpas para todos aqueles erros que eu estava cometendo. Eu sou fruto de um casamento que não deu certo, tá? Eu não julgo o que o meu pai fez, mas é evidente que ele não fez a opção pela família, né? Uhum. Se ele fez isso consciente ou inconscientemente, isso não vem ao caso. Mas eu vim de um lar que era não tão cristão, né? Eu glorifico a vida da minha tia, que evangelizou minha mãe, e que minha mãe nos levou para a igreja. Então, eu tive essa base na infância, né, do cristianismo, ali pelos meus 16, 17 anos. Acho que eu dei uma revoltada. Uhum. E me afastei, fiz muita coisa errada, optei por alguns caminhos. Chegou ao ponto minha mãe ter que me expulsar de casa. Acho que poucas pessoas sabem disso. Você já era skateboard na veia já?
Já, mas na verdade o problema na época nem era o skate. Na verdade, na época o skate já era uma desculpa para poder sair de casa e fazer Entendi. coisa errada, né? Entendi. Porque se eu analisar o esporte, eu desenvolvi muito bem no skate até no momento em que eu tive esse problema aí com drogas e tal. Poxa, eu fui perdendo a noção ao ponto da minha mãe ter que me pôr para fora de casa. Então, assim, não foi algo tão drástico, né? Porque na mesma época meu pai me convidou para morar com ele em Unai. Eu recebi um convite como se eu fosse um lord inglês, né? Então, eu fui convidado para morar na casa da minha mãe, na casa do meu pai, ao mesmo tempo que minha mãe estava me convidando para sair da casa dela. E que bom que foi assim, porque Deus me deu a oportunidade de começar a lidar com as consequências dos meus erros. Eu sou um pouco teimoso, então eu insisti bastante tempo nos meus erros até eu chegar à conclusão que eu estava realmente caminhando para um lugar para um destino que não seria bom, né? O destino final não seria bom. Mas eu demorei muito tempo a entender isso. Eu acho que eu paguei um preço bem alto para chegar a essa conclusão que eu poderia ter chegado sem ter pago um preço tão alto, né? Poxa, ainda falando um pouquinho da minha história também, eu tinha essa ideia, esse sonho maluco de fazer engenharia florestal e ambiental, achava que eu ia passar numa federal, mas eu não estudava, então não, sabe, tem alguns sonhos que são utópicos, e principalmente para quem usa produtos, esse negócio, então você fica ali viajando, fazendo nada para tornar aquela realidade algo que aconteça e fica falando daquilo. É que você vive um mundo paralelo, né? Um mundo paralelo. Total, assim, hoje é mais fácil para eu entender o que acontecia, até por estudar mais a respeito do tema, né? As drogas, o álcool, ela atua no lóbulo frontal do cérebro, né? Que é responsável pela tomada de decisão. Então, todas as suas decisões elas ficam influenciadas pelo produto, pelo álcool. E é por isso que a gente não consegue entender por que a pessoa abandona casamento, vida, perde trabalho, perde tudo. É porque ela não percebe que as decisões dela estão todas comprometidas. É bem pesado. Isso aí. Então, eu sempre estudei muito sobre o assunto, porque, na verdade, como eu sempre fui muito teimoso, eu queria provar que era possível. Ser um usuário de drogas e ser bem-sucedido na vida. Hoje eu entendo que não tem, é totalmente incompatível. Tá? Incompatível com o cristianismo, é incompatível com a santidade, é algo que não tem condições. No final, o que mais começou a me incomodar mesmo era o fato de saber que eu trabalhava e ganhava meu dinheiro de forma honesta, e eu levava esse dinheiro honesto e abençoado para a mão de quem tinha coragem de atirar para matar. Em outras palavras, eu punha munição na arma de quem atira para matar. Então, isso começou a me incomodar muito. Eu não lembro com quem eu estava falando esses dias sobre esse assunto. Às vezes as pessoas elas estão ali curtindo o seu momento, né? Curtindo a sua parada ali, mas não tem ideia do sistema em volta daquela parada. Sim. Né? Tipo, não tem ideia de quantas pessoas morrem para ter o conforto do seu, sei lá, do seu sofá, você fumando uma maconha. Né? Então, tipo, é morte, é morte, é treva, é pesado. Muito cabuloso no final, eu já não tinha mais prazer e eu não conseguia ficar sem. Eu ia buscar chorando. Então, assim, hoje em dia... Ou seja, o seu cérebro ele deu uma pirada. Eu não sei se pode falar nome aqui, porque a questão... Não sei, acho que criança não vai ouvir isso. Então, assim, na época, crack não era um negócio tão difundido igual é hoje, né? Então, assim... o meu fundo do poço foi com merla, né? Merla é algo bem semelhante a crack. E eu buscava chorando, porque eu não conseguia ficar sem, e ao mesmo tempo eu continuava trabalhando. Eu estava no final, antes de eu viver o milagre que eu vivi, eu vou contar um pouquinho dele aqui.
eu realmente já tinha perdido o controle. Então, assim, era só uma questão de tempo, eu ia perder o meu emprego, eu tinha um bom emprego, era só uma questão de tempo, eu ia colapsar financeiramente. Quando eu falo colapsar, é que hoje você tem linhas de crédito muito facilitadas, né? Então, se Sim. você tem um bom emprego, você Eles faz vão te liberar, empréstimo vão te liberar. consignado, você faz CDC no banco ali, no Você caixa é a garantia eletrônico. da pessoa. Eu tinha um carro financiado que eu financei, troquei ele em dinheiro de novo. Então, eu fui fazendo dinheiro. Depois, a gente descobriu que eu estava gastando R$ 1.000 a mais do que eu ganhava todo mês. Cara, Mas isso foi depois, né? Porque, assim, vamos caminhar para a parte boa da história, né? Então, eu já não tinha mais prazer, eu usava aquilo na verdade, ou era espiritual, ou eu estava tendo princípio de esquizofrenia, porque eu comecei a ouvir algumas vozes, assim, quando eu estava usando, eu ouvi uma confusão perto de mim, o pessoal discutindo, e era um negócio bem trash, assim. E aí quando eu tive... eu creio fielmente que isso é espiritual total, cara. Bem, Sim, assim, eu gosto de deixar isso em xeque, porque eu não tenho... Pode ser uma mistura dos dois, até porque eu não sei também se a esquizofrenia ela é algo espiritual também. Então, como eu não sou da área, eu não arrisco dizer. Então, eu estava ali naquele momento da minha vida que eu estava perdendo o controle, estava muito perto de colapsar, eu estava perto de perder tudo o que eu vinha conquistando a duras penas, né? Mas eu já tive também uma experiência do que você tá falando aí. Mas eu vi, sabe? Tipo, eu vi vultos fortes, assim, sabe? No momento que eu tava numa festa, eu vi vultos bem fortes, assim, sabe? E eu nem tinha muito conhecimento espiritual. Eu tava numa rave, tipo, comecei a ver uns vultos cabulosos, assim, sabe? E aí um dia, e foi bem assim, cara, minha vida também é muito parecida com a sua, porque é, eu colapsei, não financeiramente, mas eu pirei, assim, sabe? Comecei a ter síndrome do pânico e tal. E aí eu fui numa igreja, foi quando eu tinha... Eu era convertido e não era, né? Eu ia pra igreja e tudo mais, mas meu pé sempre estava fora e eu não tinha ainda... O pastor fazia o apelo, mas eu nunca... Ah, sou eu aqui e tal. Não, sempre ia lá, escutava a palavra e... Aí, quando eu realmente colapsei, eu falei, Deus, sei lá o que vai rolar comigo, cara. Mas essa parada aqui não vai continuar comigo, não. E aí veio um irmão que eu nunca mais vi nada. Sabe aquelas paradas, né? De Sim. Deus? O cara vem e fala com você e some, né? Tipo, o anjo do Senhor. Veio e falou comigo, cara. Ele me soltou uma palavra que eu falei, meu, a palavra veio do meu peito. Falei assim, você não vai ficar dependente de nada, você não vai ficar dependente de remédio, porque eu criei uma síndrome do pânico e tal, você não vai ficar dependente de absolutamente nada. Você vai ficar dependente de mim. Eu escutei isso no meu coração, meu irmão, cara. tô me sentindo café com leite. Todinho. E aí veio essa parada assim, bem forte, assim. Aí o cara falou assim: o lugar que você tá indo é um antro dos demônios. Foi a primeira coisa que ele falou. E aí me veio essa imagem lá. Tipo, Sim, não, e tem rave falei, que eles cara, fazem até altar. até altar, até Tem altar. Os caras levantam o altar pro pesado, cara. sol, Cê é tal. louco. Não, Não só pro muito, sol, tem uns que é pra demôniozão mesmo, assim. graças a Deus eu não presenciei nenhuma cena dessa, não. Mas eu presenciei esses vultos bem fortes. Mas esse lance que eu vivi nesse momento da minha vida, hoje eu tenho entendimento que o que segurou a minha vida foram as orações da minha mãe, porque minha mãe, Nossa, ela glória a nunca Deus. deixou de orar por mim, campanha de oração, corredor dos milagres, ela fazia de tudo. Sempre que eu visitava a minha mãe, mesmo na pior que eu estava, ela me levava. Sempre tem um. Irmã de oração, e orava e via serpente enrolada na minha cabeça e tal. Então, assim... E aí, esse dia que eu tive uma experiência muito forte com Deus, eu estava lá, estava usando, eu tinha comprado algumas coisas, eu estava ouvindo aquela confusão. E aí eu falei assim, Deus, por que eu tenho que ouvir essas coisas? Reclamando, né? Eu fiz uma reclamação para Deus, assim, naquele momento ali, e aí, de repente, fez um silêncio, assim, sobrenatural. E aí eu vi algo falando comigo aquela noite. E eu não sei te explicar se foi audível ou se foi só na minha mente. Mas eu ouvi aquele dia Deus falando comigo. E ele me falou, ele falou assim, Guilherme, cara, nada
nada disso que você está vivendo é o que eu tinha planejado para você. Se você quiser mudar a sua vida, eu tenho algo melhor para você. Se você se permitir, você vai viver coisas que você não tem capacidade nem de imaginar. Mas você vai ter que largar esse negócio. E é para sempre. Você sabe o que é para sempre. E até então, eu já tinha tido algumas tentativas de parar, mas todas as vezes eu parava em função das circunstâncias. Eu parava porque eu era obrigado a parar. E ali eu estava num momento da minha vida em que eu já entendia que aquilo era incompatível com a vida. Não tinha volta. Eu sabia que aquilo ia tomar minha vida a qualquer momento, porque você começa a pensar, é insustentável a longo prazo uma vida usando tóxico, né? Então, poxa, naquele dia eu fiquei impactado com aquilo que eu ouvi e aceitei, né? Então, estava no fundo do poço, estava prestes a colapsar. Quem não aceitaria uma segunda chance, né? E aí eu fui lá, joguei fora tudo que eu tinha, fui dormir, e aí no outro dia eu acordei e eu não acreditava que aquilo tinha acontecido. Eu achava que eu tinha tido uma viagem, que eu tinha tido uma alucinação ali, que eu tinha jogado tudo fora. Na verdade, eu fiquei até um pouco com raiva no outro dia de eu ter jogado tudo fora, porque era caro as paradas, né? Mas de acordo sem desejo. Não, na verdade, treta, né? eu acordei querendo, acordei arrependido de ter jogado fora. Eu acordei um dia normal, ainda viciadão e tal. Só que aquelas férias era a última semana da primeira vez que eu tinha tirado férias e eu não tinha viajado, porque eu estava sem grana. Então, assim, eu tinha mais uma semana antes de eu voltar a trabalhar. E naquela época eu tinha decidido visitar minha mãe e eu ia contar para ela que eu estava numa pior, que eu estava muito endividado e minha mãe, ela sustentou 3 pessoas sozinhas, né? Eu e meus irmãos. Meu pai nunca pagou pensão, ela só contou isso para a gente depois que a gente tinha idade suficiente para entender. Ela fez isso por amor, né? Ela tinha direito ao recurso, ela abriu mão do recurso para não manchar a imagem que a gente tinha do meu pai. E aí eu procurei ela não na intenção dela me ajudar com grana, até porque ela não tinha, mas das pessoas que eu conhecia, que sempre viveu no cheque especial e nunca tinha colapsado, era ela. Então eu falei assim, pelo menos nisso minha mãe vai saber me dizer o que eu devo fazer, né? Porque eu não quero colapsar. E a gente foi lá, e antes da gente sentar para fazer as contas, ela me levou na irmã de oração, igual ela sempre fazia, a dona Salete. E aí a gente estava orando lá, ela estava orando por mim, né, com a minha mãe, eu estava lá, eu sempre ia nessas coisas. E Deus deu revelação para ela, e ela falou assim, Guilherme, Deus está me falando que você recebeu uma proposta recentemente, eu não sei o que eu não sei do que se trata, mas eu tô aqui para te dizer que isso é real. Essa proposta que você recebeu, ela é muito mais séria do que você imagina. Nossa, meu. E naquela hora ali, minha mente deu um nó, né? Porque eu não tinha falado nada daquilo que eu tinha vivido ou do que eu tinha ouvido para ninguém. E ela talvez estivesse falando de uma proposta de trabalho, de alguma coisa Ela também. nem sabia eu imagino que ela nem sabia o que ela estava falando. Depois, Deus usou essa irmã de oração em muitas outras oportunidades para dar profecias a respeito de coisas que se concretizaram na minha vida, mas assim, coisas totalmente sem explicação. Ela profetizou, ela recebeu palavra de conhecimento e de sabedoria a respeito de coisas que eu ia viver, que ela não sabia nem explicar, ela não tinha nem vocabulário, ela falava uns negócios assim, eu saía de lá e falava assim, eu acho que hoje a dona Salete, ela Viajou na maionese, deu né? uma viajada, e aí o tempo Uma vinha e me profetada, mostrava né? que não. Que ela estava certa, então, que Deus estava certo e Deus estava usando ela. Então, naquela hora ali, eu falei, aí eu senti vontade de contar ali para eles o que eu tinha vivido, e eu acho que o fato de eu ter verbalizado aquilo lá, e ela falou assim, olha, isso é real, se você quiser, isso é real, você quer? E naquela noite lá eu disse que eu queria,
a gente orou, e naquela noite foi o primeiro dia da minha vida, de muitos outros, sem nada de droga. top, Nada, nada, nada. Então, naquela noite, eu parei de fumar cigarro também. Eu acho que cigarro eu cheguei a dar uma caída umas 2 ou 3 vezes na minha vida, mas não foi algo assim, eu fumei um cigarro alguma vez, e outra, inclusive a única pessoa que eu tinha contado isso era para Nayala, minha esposa, quando a gente estava se conhecendo, esse lance do cigarro. Mas os lances das drogas eu nunca caí, depois desse dia, né? E depois desse dia a gente foi para casa. Você já conhecia a Nayala nessa época? Não conhecia. A Nayala, ela entra num outro momento na minha vida, e glória a Deus que foi num outro momento, porque eu ia correr um sério risco de perder essa mulher sensacional, que é a Nayala, mãe dos meus filhos. Poxa, Deus tem um tempo certinho, né, cara? Assim, Deus tem um tempo certo para tudo, para tudo. trata. Então, ele nunca está atrasado, ele sabe tudo. Tudo tem um motivo, tudo tem... E sabe o que eu acho mais bacana nisso tudo? É que, assim, esse cast, ele começou muito diferente, né? Assim, de todos eles. Foi. E, mais uma vez, Deus está me incomodando de que tem alguém ali que está se identificando total com o que você está falando. E que vai ser liberto hoje também. Amém. Amém. Né? Eu creio. Porque eu estava aqui no outro dia, aconteceu exatamente isso, cara. E eu falava assim, por que está começando desse jeito? É verdade. Boa. Né? Sensibilidade de espírito, cara, mano. e Deus está falando aqui, ó. Presta atenção, não sai não, acompanha até o final. Não, e assim, o ponto principal aqui, aí até trazendo um pouco da direção de Deus, não é só... A gente não está falando só de droga aqui, né? A gente está falando de outros temas, cara. Você tem ali, de repente, uma compulsividade por alguma outra coisa. Sim. Você precisa ser liberto, porque você está sendo escravo por alguma coisa. Exatamente. Então, se realmente alguém que tiver aí esse cenário, cara, gente, procura a nossa igreja, procura os líderes da nossa igreja, vem para o culto. Manda Deus direct. Tem coisas, manda direct, faz alguma coisa aí, sinal de fumaça, porque é importante que os irmãos vivam em comunhão. E a experiência de um irmão com certeza restitui a vida de outros. Então, cara, assim, o Gui tá trazendo aí isso, tá abrindo o coração dele. Vem procurar o Gui no culto. Cara, ele tem uma experiência sobrenatural. Vem conversar com ele aí, essa pessoa aí que se identificou, tá no coração aí. E não tô falando só de droga, a gente tá falando de tudo. Tudo que a gente for escravo, isso é do mal, cara, assim. Deus não escraviza a gente, muito pelo contrário, Deus nos libertou através do o sangue do Filho dele. Então, gente, amém. Beleza? Culto domingo, vem trocar ideia com o Gui aqui, cara, ou comigo, ou com o Maurão, fiquem à vontade aí, tamo junto, cara. E aí, voltando aqui agora pro cast, que realmente eu senti uma presença de Deus muito forte aqui. Amém. É porque o mundo espiritual é uma realidade, né? Para o bem e para o mal também. Então, quando você olha para uma pessoa que está perdendo a vida, jogando tudo fora por conta de um barato, como que você explica isso? É verdade. Fisicamente, quimicamente. Agora, espiritualmente, você consegue explicar. Então, é óbvio que eu não estou dizendo que não existe questões químicas, e, enfim. Claro. Existem casos aí que a psiquiatria ela tem que ajudar, ela tem que contribuir, claro, a psicologia, sem dúvida nenhuma, claro. Mas a questão espiritual, ela é real, e um dos papéis da igreja é lidar com questões espirituais, né? Então, hoje, com o entendimento que eu tenho, com a fé que eu tenho, eu não tenho dúvidas que o que segurou a minha vida ali eram as orações da minha mãe, eram as tentativas dela. Poxa, e aí você vai puxando o cordão, e ela é fruto da minha tia, porque quando minha mãe nasceu, minha tia tinha 18 anos. Então, a família do lado da minha mãe tem uma tendência muito forte para o espiritismo. Entendi. E minha tia segurou a minha mãe. E minha tia era fruto do meu tio também, que era um cara que veio da Letônia. Então, assim, aí você vai indo aí onde você chega. E eu gosto dessas coisas, de pensar a respeito disso, dos frutos, né? Porque isso nos motiva a prosseguir. Então, eu não conheço ninguém que
tenha sido evangelizado pelo Espírito Santo no quarto. É verdade. Estava sentado lá, apareceu o Espírito Santo e falou assim, não, agora eu vou te ensinar sobre Jesus, sobre a Bíblia e tal. Deus sempre usou pessoas, né? Verdade. E, poxa, e aí vamos citar a dona Salete, essa irmã de oração, ela teve um papel fundamental na minha história. E se ela não tivesse a fim de servir? E se naquele dia ela desmarcasse lá e falasse, ó, sinto muito, hoje eu não vou poder orar pelo seu filho. O feijão tá no fogo. Não, hoje eu tenho. Hoje aquela saiu série do um Netflix. série A, hoje tem um lançamento e eu vou. série do Não Netflix. posso. Hoje é jogo do Vascão. Hoje eu não vou poder orar pelo seu filho, não vou poder contribuir para Deus fazer aquilo que Deus quer fazer na vida do seu filho, porque eu não estou disponível. Então isso mexe muito comigo. Eu só tenho uma coisa. Fala, Deus. E isso deveria mexer com todos nós, Com né? todos nós. Porque, sei lá, eu nem sei o que ela está fazendo hoje, eu não tenho mais contato com ela, mas aquilo que ela se permitiu que Deus fizesse Propósito foi através da feito. vida dela na minha vida foi fundamental para que eu estivesse vivendo tudo que eu estou vivendo hoje. Não, você olha a restituição que ela fez, cara. Você olhar pra sua vida hoje. E é óbvio que Que Deus... ela não, né? Que através Sim, da vida dela, né? Deus usou. Através né? do esforço dela, porque existe um esforço aqui, Sim. né? É momento de oração, porque provavelmente sua mãe trouxe esse cenário, elas oraram Ela me juntas, levava né? lá, era final de semana, ou era de noite, não era um horário comercial, não, ela, entendeu? É um negócio assim que não dá Que pra muito gente- bem ela podia falar assim, não, Exatamente. cara, o feijão tá no forno, né? Não, Agora, o mais interessante sensibilidade do dessa história que eu vivi é que a gente foi para casa, aí nós fizemos um levantamento financeiro e nós chegamos à conclusão que eu estava devendo R$35 mil. Isso em 2008. Tá? R$35 mil em 2008. Então, só para ilustrar a cena, a maioria dos meus amigos que trabalhavam comigo na multinacional, que eu trabalhava, eles estavam trocando do primeiro carro para o segundo carro, ou seja, eles tinham quitado o primeiro carro, todo mundo estava indo comprar um Golf, alguma coisa assim, e eu estava devendo um Golf. Então, os meus amigos estavam comprando um Golf e eu tava ao estava contrário, né? devendo Perdemos um tudo. Golf e sem saber como que eu ia pagar aquela dívida. E ali naquela noite a gente fez algumas estratégias, minha mãe. E aquele foi o primeiro ponto de partida a aprender a lidar com dinheiro na minha vida, que é algo que ninguém te ensina. Dinheiro não estica. Seu saldo no banco não é o seu dinheiro. É verdade. Aquele valor a mais que você ganha num 13º, no negócio, aquilo ali Não é o seu dinheiro. aquilo ali te atrapalha mais do que te ajuda. Seu cartão de crédito não Você é tem que seu saber dinheiro. qual que é o seu custo fixo. Você tem que... Não é o tamanho da prestação. Então, você não tem grana para comprar um negócio que você quer, mas você tem grana para ficar dando 20%, 30% do seu salário para o banco. Então, é uma questão de mentalidade. Mas eu fui obrigado a aprender aquilo. Claro. E glória a Deus, porque o nosso Deus, ele transforma a maldição em bênção. Então, talvez no momento em que eu poderia piorar, ou poderia desanimar, Deus usou aquilo lá para falar assim, agora nós estamos trabalhando essa questão de vício aqui, mas ao mesmo tempo nós vamos trabalhar essa questão financeira. E ele trabalhou o meu orgulho também, porque eu voltei para a cidade que eu morava e eu devia supermercado, porque, enfim, eu tinha algumas dívidas no comércio local. E junto com a minha mãe, a gente falou assim, cara, a gente vai pagar primeiro aquilo que vai destruir mais, que é cartão de crédito, que é banco. Vamos nos livrar dos bancos, nem que faça um outro consignado. E aí o meu irmão entrou nessa hora, me julgando, e aí minha mãe falou que realmente ela acreditava que aquilo que eu estava vivendo era autêntico, e aí ele falou assim, não, se quiser eu faço um empréstimo no meu nome, com juros mais baratos para pagar. E aí eu troquei um monte de dívida por uma dívida só, parte dela, né? Porque as outras menores
na verdade, não foi minha mãe, meu irmão que Seu fez. irmão. Ah, então top. Para quitar banco, tá? Então a gente tomou meus cartões de crédito, quitou cartão de crédito, pegou aquele Que CDC. se gira essa desconfiança, né, do seu irmão? Porque, tipo assim, pô. Exatamente. Cara, né? Não, porque meu irmão já era funcionário público, então ele me ajudou nesse sentido. Então, e minha mãe foi bem estratégica. Ela falou assim: ó, vamos pagar primeiro aquilo que é bola de neve, aquilo que os juros é muito alto. Vamos nos livrar disso. Vamos deixar você endividado para você não criar uma ilusão de que está tudo bem. E as pessoas que você deve, todo mês você vai visitá-las. Você vai lá no supermercado que você deve e vai falar assim: Vandim, eu estou aqui para te falar que eu não esqueci que eu estou te devendo, eu não tenho condições de te pagar ainda, mas eu vou te pagar. Me dá mais um prazo. É senso de responsabilidade, né? Ela falou: você tem que ir lá e tem que fazer isso. Eu fiz. Porque eu ia na farmácia, eu devia R$60 na farmácia. Eu falei assim: olha, eu estou aqui, eu estou com a notinha aí, estou devendo aí. Não tem, mas não perdi a honra. Não, eu não tenho condições de pagar, mas eu não perdi meu emprego, eu estou trabalhando, normalmente eu junto. E é incrível que ali ela não sabia, mas ali ela estava me dando um monte de lições. É verdade, cara. Outra coisa que ela me ensinou, na época não tinha celular igual tem hoje, então eu tinha um celularzinho que eu usava o gravador. E ela falava: tudo que você gastar, você tem que anotar. Uma bala, você tem que anotar. Você vai se assustar onde que vai embora o seu dinheiro no final do mês. E aí no final do mês eu fazia aquela soma lá, eu não acreditava. Cara, os R$300 que faltava para fechar o meu orçamento tinha sido de lanche, cara, de salgado e de refrigerante, cara. Eu falava assim: cara, eu trocava na hora esse salgado, esse refrigerante por esses R$300 que eu preciso aqui, para não entrar no próximo mês devendo com R$300 faltando. Tu acha que você já estava sendo moldado empreendedor? Cara, também. Pô, também. É verdade. Também. Pessoas já te mostrando. Não só nisso, porque anos depois eu me peguei pensando que o pai do meu pai, ele era um empreendedor nato. Ele tinha uma marcenaria e ele sempre trabalhou a vida toda. Ele começou algo do zero. Ele e minha avó começaram com uma fábrica de colchão de capim. Então, meu avô... Colchão de capim. Meu avô, ele chegou em Anápolis, eu sou de Anápolis, então ele chegou em Anápolis e ele viu a Rua dos Turcos. O pessoal comprando e vendendo, aí ele ficou fascinado, ele falou assim: achei a terra que eu queria Terra prometida. Para viver. E aí ele era gerente na Pernambucanas, e ele e minha avó faziam um colchão de capim para vender. E o público-alvo deles era a classe C, tá? Eu não gosto muito de falar dessa forma, mas dá para ilustrar. Então, o mercado deles era um mercado de baixa renda. É emergente, né? E meu avô sempre gostou desse mercado. Ele fala assim: olha, o pessoal de baixa renda, eles pagam à vista. É giro rápido, é produto barato, é dinheiro na mão. Então, e aí o que eles observaram? Quem compra colchão, compra cama também. E ele começou a fabricar cama porteira. Hoje em dia, é a cama mais simples que tem, eles chamam de cama porteira. Então, ele começou e ele chegou a montar uma fábrica de móveis, então, durante toda a vida dele. E quando eu era criança, ele não estava na melhor fase da vida dele, houve algumas coisas que dificultou um pouquinho a vida dele, não vou entrar nesse mérito, que é uma história bem longa, mas eu me lembro quando eu era pequeno, e aí ele ia me dar um tênis. Quando era meu aniversário, a gente sabia que ele ia dar um tênis e tal, não sei o quê. Gerava e aí o que ele fazia? Eu não sei se ele fazia isso de propósito, porque depois que eu amadureci, eu não tive a oportunidade de conversar com ele, que ele faleceu. Mas a gente ia na marcenaria, aí ele pegava um monte de tamborete, cama, mesa, amarrava tudo na pampa, a gente saía 6 horas da manhã de Anápolis e passava só em lojão, pregão, esses lugares de móveis usados. A gente passava, a rota dele era Abadiânia, Alexânia, aí ele entrava aqui perto de Brasília, ele nem entrava em Brasília. O negócio dele era Núcleo Bandeirante, Recanto das Emas, Taguatinga, ele rodava aquilo ali, e outra, ele não tinha pedido colocado.
Ele passava nos lugares e aquilo que ele tentava vender, o que ele não vendia, quando ele chegava aqui e não estava conseguindo vender nada, ele deixava consignado em algum lugar que ele confiava, já aproveitava para tentar receber umas notinhas que estavam pendentes e tal. E vocês junto no rolê? E eu junto no rolê. E almoçava em lugar na humildade. Eu lembro, a gente parou para almoçar num lugar, era ovo de codorna e linguiça frita. Tinha sarapatel, esses negócios, eu não comia muito essas paradas. Sarapatel eu queria que ele parasse no Gerivá, na estrada, né? Mas ele não parava, ele não. Gerivá aqui, esse lanche é muito caro. Sempre existiu. Desde que eu me entendo por gente, existe o Gerivá. Foi pra Goiânia uns dias desses e passei na frente do Gerivá lá. Não parei porque tava cansadão, fui diretão numa batida só e... Mas é bem... É tipo frango assado, sabe? Conhece frango assado? É bem tradicional o Gerivá, porque eles são muito excelentes. Então, ele suportou qualquer balançada na economia. Ele suportou porque o público dele é fiel, né? Tradicional já. A galera já tá acostumada a parar lá, a passar clássico. Lá, né? Sim. E aí o cara fazia esse rolê. Esse rolê era o quê? Vender e aí ele comprava a parada ou ele já... Não, ele que fabricava... Ele tinha marcenaria dele. Mas o tênis estava de guardado pequeno dentro do carro. Não, aí depois que a gente fazia toda essa rota, que a gente chegava em Anápolis, aí a gente ia na loja comprar. E aí, normalmente, isso ele me falava depois, ele falava assim, você dá muita sorte, porque quando eu te levo, eu vendo bem. Tudo. Eu vendo bem. E aí ele deixava eu escolher o tênis que eu queria na loja lá. E ele comprava no comércio local. Olha na cidade legal, onde ele morava. Então, ele já tinha uma visão nesse sentido. E hoje, para mim, faz tudo sentido. Mas, na época, eu estava ali. Eu queria era que a gente comprasse logo meu tênis para poder curtir meu tênis que eu esperei tanto para ter. Cara, eu aprendi muito com ele nesse sentido. Tá aí, provavelmente, a semente, né, cara? Sim. Agora, quando a gente fala sobre empreender... Eu estava pensando a respeito desse assunto essa semana e cara, eu acho que a gente empreende não só quando a gente tem um negócio nosso, a gente empreende em qualquer empresa que você estiver. É verdade. Porque o que é empreender? É você ir além. Você exatamente, é você entregar um resultado que ninguém entrega. É você... Não depender de reconhecimento, não depender... Se eu for olhar minha história profissional, por várias vezes eu desempenhei um cargo que eu não recebia por ele. Então, top. Tu falou uma coisa muito importante. Que quando a gente entrevista uma pessoa que é muito empreendedora, que arrisca aqui, arrisca ali, vai lá, e a gente sempre ouve quase que a mesma resposta. Eu já empreendi algumas vezes na minha vida, quebrei 5... consegui fazer girar em uma e depois quebrei de novo, porque é muito mais cômodo para a gente, por exemplo, trabalhar numa multinacional e você ser empreendedor dentro do que você já sabe fazer, sim, né? Tendo todo o guarda-chuva de uma multinacional que você não vai quebrar, sim, né? Então, assim, é legal o ponto de vista que tu está levantando, Gui, do empreendedorismo, não só como aquele cara que vai para frente ali da ideia que ele teve e falar, não, vou empreender. Não, cara, empreenda onde você já está. Esse é um assunto que eu gosto muito, Mauro, porque vamos supor que eu quisesse ter uma pizzaria, tá? Vamos supor que eu tivesse um sonho de ter uma pizzaria. Hoje, com tudo que eu vivi na vida e com todo o aprendizado que eu tenho, se eu quisesse fazer isso hoje, sabe o que eu faria? O meu primeiro passo? Investiria bastante tempo trabalhando numa pizzaria de sucesso. Ah, é top. Eu escolheria uma pizzaria. Nossa. E falava assim, cara, eu quero ter uma pizzaria assim. Eu ia lá e falava assim, cara, eu quero limpar o chão aqui. Tipo, o estágio do estágio. Eu quero limpar o chão aqui, que eu quero ver, eu quero passar em todas as áreas. E você ser o melhor funcionário. E pode ser que numa dessa, o cara te reconheça e fala assim, olha, quer saber? Compra minha pizzaria. Eu vou financiar uma pizzaria. Eu quero ser sócio, eu quero alguém como você no meu time. Então, esse tipo de coisa, ele pode acontecer. Nossa, Gui, que dica então, top, cara. O Senai foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu fiz Senai,
Na verdade, o Senai me ajudou a ter um emprego para poder pagar meu curso de engenharia. Depois vocês entram no Google aí, tá? Tá? Então, o Senai, cara, ele me deu uma profissão. Então, quando eu formei no Senai, eu falava assim, cara, os caras que trabalham com isso... lugares que formavam na prática, né? Cara, teoria e prática. Eu acho que eu dei muita sorte. Deus foi muito bom comigo. Eu peguei uma turma inaugural do Senai. E quando eu estava formado, quando eu estava prestes a formar, a minha mentalidade era a seguinte, falei assim, cara, eu pago para trabalhar num lugar, eu só preciso ter experiência. Eu só tenho que conseguir entrar em algum lugar para aprender, porque eu tenho certeza que eu consigo fazer isso. Então, e aí que mora o perigo, porque hoje as pessoas elas querem formar e elas já querem o cargo que alguém que está lá há 10 anos está executando. E eu acho que a pessoa, quando ela tem essa mentalidade errada, ela perde muito a oportunidade, porque se só pode ser aprendiz uma vez só. É verdade. Então, se você está ali sendo aprendiz, mas querendo ser o líder, querendo ser o chefe, você está perdendo uma grande oportunidade de aprender algo que você só vai aprender como aprendiz. E se você aprender tudo que você tem que aprender como aprendiz, automaticamente você vai ser levado para outra função. Tu diminui o tempo, né? A caminhada ela encurta, porque você vai ser mais certeiro. Se você me perguntasse quando eu formei, eu falei assim, e aí, Guilherme, é óbvio que eu queria ganhar o salário do meu chefe. Óbvio que eu queria. Só que eu sabia que eu não tinha a capacidade que ele tinha. Tá? Então, assim, eu que trabalhei numa multinacional, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi cultura de segurança, alto desempenho, gerenciamento de custo, treinamento. Então, quando você trabalha numa empresa grande, e eu não desmerecendo as pequenas, você tem a oportunidade de aprender muito. Então, na mesma hora que eu estava ali lanchando e a pessoa estava reclamando, falando assim, poxa, essa empresa está escravizando a gente, o sindicato está tentando alguma coisa lá, e eu pensava comigo mesmo, falava, cara, eles estão me dando a oportunidade de eu mexer com equipamento muito caro, eles estão me dando a oportunidade de eu aprender coisas que, sem essa oportunidade aqui, eu não ia aprender. E eu sei que lá fora isso tem valor. E eu sempre tentei ser o melhor em tudo o que eu fazia, não por orgulho, mas eu tenho vergonha de não saber algo que eu deveria saber por obrigação. Por exemplo, eu trabalhei com elétrica, você precisa ligar um motor. É uma atribuição básica de um eletricista. Eu não podia nem passar pela minha cabeça de alguém pedir para eu ligar um motor e eu não saber, eu ficar enrolando, esperar passar o turno para eu passar a pendência. E, infelizmente, tem muitas pessoas no mercado de trabalho assim que a pessoa se esquiva. Caraca. Que doido. Mas esse cenário de aprender, né, que você está colocando, a gente vê um mercado hoje diferente, né, Gui? A gente vê um cenário hoje um pouco diferente, principalmente pela classe, a geração Z, né? Essas gerações que querem a coisa imediatista, né? Então, mas estão vacilando. Mas a gente vê esse cenário e o que você está trazendo, cara, faz muito sentido porque pode virar um voo de galinha. E aí você vê, voo de galinha é aquele que, né, bate a asa e cai, bate a asa e cai. Então, e isso é perigoso, né? Porque aí essa geração ela acaba concentrando os esforços nisso. Aí o que acontece? Perde, depressão, não sabe lidar com situações adversas na vida, e a gente vê ali uma geração frustrada, sofrida, né, cara? Com um cenário que eles estão construindo, né? Ou não eles, né? Então, tipo, mas na verdade, né? a sociedade, ao meu ver, a sociedade ela está incentivando isso, né? Não é ela, é a sociedade. A pessoa não pode ser reprovada mais. A pessoa tem muitos direitos, muitos benefícios. As pessoas só falam em benefício e direitos. É verdade. As pessoas não se preocupam muito com os deveres. E eu acho que são os deveres que faz a diferença.
Então, por exemplo, o exemplo da multinacional é interessante porque ali você tem um mundo de opções lá dentro. Multinacional você tem vários. Então, a cenários pessoa pode diferentes. falar assim, Guilherme, mas eu conheço um cara que é gerente, diretor na Peixada. Beleza, tem alguns, a gente sabe que tem. Mas quem que está tocando a empresa? As pessoas que são competentes. Então, você quer crescer profissionalmente, se torne uma pessoa insubstituível. Trabalhei em 3 agências multinacionais. O que me fascinava era o planejamento estratégico deles. Cara, eles desenhavam 2 anos à frente. É isso mesmo. Então, você não estava criando para um cliente agora. Você estava criando para aquele cliente pensando daqui a 2 anos, será que ele vai estar aqui? O que eu preciso para trás, né, para não perder esse aqui? Cara, eu já tive gerente de eu entrar na sala dele com um problema e ele vir com uma solução, de eu ficar envergonhado de eu não ter tido aquela ideia na simplicidade. Falar assim, cara, ainda bem que tem esse cara aqui, ainda bem que eu tenho esse gerente. Então, infelizmente, nem todos são assim. Mas vamos pegar esse bom exemplo. O que essa pessoa tem a mais? Que recurso que ela tem a mais? Ela tem um cérebro mais ou menos do mesmo tamanho que o nosso, 2 olhos. Só que talvez ela está usando o tempo dela disponível ali para realmente desenvolver, para entregar. Então, talvez eu acho que essa questão de identidade da sua função, ela é muito importante. Por quê? Porque, peraí, eu estou aqui, eu sou um auxiliar. Então, o que a empresa espera de um auxiliar? Que ele faça isso. Não, então eu vou entregar tudo aquilo que eu tenho que entregar para começar a aprender aquilo que ela exige do cargo que está acima de mim. E se eles começarem a me colocar nessa função sem eu ganhar por ela, não tem problema, eu estou sendo treinado já para outra função. Se esse pessoal aqui não me valorizar e não me der essa função, alguém lá fora está procurando alguém que sabe. E eu vou sentar de frente com alguém que sabe, através de uma conversa, entender se eu sei fazer aquilo ou não, e se eu não for reconhecido, alguém vai me dar uma oportunidade. Então, para mim, as coisas funcionaram muito nesse sentido. É óbvio que a gente não pode ser bobo, tá? Sim. Não estou falando para você ficar num lugar sem ser reconhecido, nem nada. Mas você tem que dar tempo ao tempo, você tem que permitir a coisa acontecer. Numa condição de quem está iniciando a carreira, faz parte do processo. Mas até no meio da carreira, Mauro, por exemplo, se eu sou lá um analista e eu estou almejando uma vaga de gestão, certo? Uhum. Eu tenho que aprender a ser um gestor. Agora, o bonitão só pode aprender a ser gestor depois que ele for promovido a gestor. É verdade. É isso que não faz sentido para mim hoje, da forma como eu encaro o mundo. Uhum. E a maioria das pessoas são assim. São assim, não, tem uma vaga aberta ali de coordenador. Eu quero essa vaga. E aí, às vezes, traz alguém de fora para completar ela, a pessoa fica com um sentimento ferido. Mas ela não para analisar que ela teve várias oportunidades de aprender aquela função sem ter ela, para a hora que abrisse a vaga. Sabe, eu vivi um momento uma vez numa empresa que eu trabalhei, onde eu e 2 pessoas que trabalham na mesma função que a gente já estava preparado para uma função que estava uma acima da nossa. E aí o chefe de departamento falou para alguém que ele não poderia promover nenhum de nós 3 para aquela função nível 2, porque a gente tinha que ser nível 1 primeiro. E ele só tinha uma vaga na nível 2. Então, ele precisava promover alguém do nível 1 para o nível 2 para liberar uma vaga para nós 3 concorrermos. Tudo bem, ele estava seguindo o fluxo dele, mas se ele já tinha 3 pessoas aptas para essa vaga de nível 2, ele estava correndo um sério risco dele perder essas pessoas. Isso é verdade. O que acabou acontecendo. Muito. Também tem esse ponto também, né? Eu concordo com o que você está falando e eu acho que faz todo sentido, porque quando você parte para, de fato, estar na vaga, você já está preparado. Mas, óbvio, né? Não dá para colocar o pé da letra e falar assim, não, você vai fazer isso, que vai acontecer isso. Não, infelizmente tem... Né? E também não é uma regra, assim, isso que eu estou falando não é absoluto. Exato, eu só acho que para a visão de quem... Por exemplo, eu trabalho naquilo que está ao meu alcance.
Então, não está no meu alcance criar uma nova oportunidade para mim ou me dar uma chance numa Isso é vaga que eu não estou verdade. preparado. Se eles quiserem, ótimo, vamos nessa, ó, eu encaro o desafio. Mas eu preciso construir aquilo que depende das minhas mãos, o que está no meu, na minha possibilidade. Espera aí, eu me preparar para uma função que eu não recebo por ela ainda, aos poucos. Beleza, vamos nessa. Sem reclamar. É óbvio. Fé. Porque o Isso problema é chama que eu, fé. pô, tô trabalhando demais aqui. Eu falo assim, cara, mas eu tô aprendendo algo diferente aqui. Não, isso Eu se tô, eu chama tô fé. aprendendo coisas aqui que vai servir para uma entrevista que eu vou fazer daqui 1 ano, daqui 2 anos, a pessoa vai perguntar, Top. e aí, você já fez isso? Já tirei férias. Na verdade, eu que sempre tirava férias. Toda vez que meu chefe viajava, eu que assumia as funções dele, eu sei fazer tudo isso. Eu nunca escrevi na minha carteira de trabalho lá, chefe de alguma coisa, mas eu que segurava a bronca do meu chefe quando ele viajava. Faz Então, muito eu bem. acho que isso é se preparar para o futuro. Tem um certo risco nisso? Tem. Mas tem risco tem em todo Mas lugar. dentro de um gerenciamento de risco, eu acho que E é hoje, aceitável. você toca a sua própria empresa. Então, hoje eu faço parte da diretoria da empresa onde eu estou, né? Então, não é algo meu sozinho. Sim. Então, hoje é um pouco diferente do que foi no passado, mas isso Mas você aconteceu vê- também naturalmente. Mas você vê toda a sua trajetória resumida hoje na posição que você está. Escada, base. Não, eu não entendi a pergunta. Toda a trajetória que você teve, tudo que você construiu, você vê que isso foi base para o cenário que você está hoje. Sem dúvida nenhuma, porque assim, ó, hoje eu trabalho da mesma forma que eu trabalhava há 5 anos atrás. Eu não faço a mesma coisa que eu fazia há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Mas a minha visão de trabalho e a forma como o trabalho que eu quero entregar é o mesmo. Quando eu era CLT, quando eu trabalhava na multinacional. E, na verdade, eu vivi algo muito interessante, porque eu vim da manutenção. Então, eu até peço perdão para aquilo que eu vou falar, se envolver algumas pessoas. Então, eu era da manutenção e eu falava mal do inspetor. Na época, eu não estava convertido. Eu falei assim, cara, tem um cara aqui durante o dia para fazer inspeção, para contribuir para o negócio aqui ficar melhor, e o cara não está fazendo, cara. O cara está deixando a desejar aqui em algumas coisas. E aí eles me deram a oportunidade na inspeção. E aí eu fui ser o cara que eu falava mal. E aí o que eu fiz? Eu comecei a falar mal do supervisor, da manutenção. Falei assim, poxa, estou inspecionando, estou programando tudo aqui, o cara não executa. Por que o cara não está executando? Eu programo tudo e deixo uma mastigadinha só para o cara ir lá e fazer, e ele não faz. Aí Deus me deu uma oportunidade na supervisão. E aí a galera trabalhava, o inspetor programava, eu ia lá e executava, e às vezes eu não executava por conta de quem? Inspetor. Do fornecedor. Ah, E aí eu comecei a falar mal de fornecedor. E aí Deus me deu a oportunidade de ser e fornecedor. hoje você é fornecedor. E hoje eu sou fornecedor e eu não falo mais mal de ninguém. Eu converti. Hoje você está Tá. convertido, tá tudo certo. Mas isso é interessante. E eu falo isso para os meus clientes, não como um discursinho, mas eu falo assim, cara, eu vim para a área comercial para dar o atendimento que eu queria receber na época e eu não recebia. Cara, então a sua atuação hoje é diretor comercial? Sim, diretor comercial. Olha que top, Gui. Então, eu que faço pré-venda e pós-venda. Então, Você cuida das duas pontas? das duas pontas. Mas você tem equipe? Eu tenho uma equipe que me dá um suporte, a gente tem estruturado isso, mas assim, Mas o bacana é que ele construiu o caminho, né? Ele foi vendo o defeito de um. Cara, Pô, eu não sabia outro que você era de negócio, tal. cara. Fechou. Exatamente. E assim, aí, quando eu visito os meus clientes, hoje, o que eu vendo para eles? Eu vendo confiança. Eu falo assim, cara, eu vou fazer aquilo que ninguém está fazendo. Aquilo que ninguém quer te fornecer, eu forneço. Você não vai se Aquilo preocupar. me dá uma oportunidade naquilo que for mais problemático. Eu não me importo, eu não escolho serviço, Mauro. Seja 10 centavos ou muita grana, o atendimento é o mesmo. Falo isso com meus clientes também. Tá? Eu não escolho serviço. O que pintar, a gente vai tratar e processar. E outra, a gente trabalha com muito lead que não vira pedido.
Mas você atende da melhor forma. Mas porque a já gente é dá o nosso melhor uma hora que... Por quê? Porque eu entendo também, porque a gente falou tanto sobre treinamento aqui, né? Eu estou me treinando e a minha equipe está aproveitando isso e eu estou compartilhando essa visão. Nós estamos nos preparando para um nível de excelência que uma hora algum cliente vai nos conhecer e vai falar assim, cara, procurei por vocês a vida toda e agora eu achei. Comigo. Meus processos agora vão ser conduzidos por vocês. Vocês têm um preço bom, vocês falam a verdade, vocês são transparentes, e eu gosto de vocês, e é com vocês que eu quero trabalhar. É isso, é isso que a gente está tentando construir. Então, os meus atendimentos, eu não quero que seja um simples fornecimento. Eu acho que a experiência comercial com a minha empresa, com a empresa que eu trabalho, eu quero que seja a melhor experiência possível. Eu quero que a pessoa faça, cara, eu quero que o usuário final, na hora que ele veja que o pedido saiu para mim lá, ele fala assim, ainda bem, cara, que esse pedido saiu para o Guilherme, cara. Ainda bem, os caras vão me dar pós-venda, esse cara atende o telefone na hora que eu ligo, com ele não tem crise, a hora que ele está junto, né? ele soma, porque é isso que eu quero fazer. Porque os resultados, eles são consequências. Todo trabalho é remunerado. Então, se a gente estiver trabalhando direitinho, entregando bons resultados, a coisa vai acontecer. Eu vou conseguir pagar meu aluguel, eu vou conseguir sustentar minha família, que continua crescendo a cada dia. O grande projeto do Gui, aproveitando da família, o Gui tem um projeto de ter 33 filhos. Abraão. Não, são 6, tá? Está na metade. Desde que eu conheço a Nai, desde que nós nos conhecemos poxa, eu queria ter falado um pouquinho do que eu vivi com a Nai, momento, eu imagino que o tempo não vai dar, mas a gente tem um projeto, sim, de ter uma família grande. Então, desde que a gente se conhece, a gente fala em ter 6 filhos. O pessoal fala que a gente é maluco e parece que quanto mais o pessoal fala isso, parece que é mais combustível para a gente seguir. Nada, hoje a igreja abraça o seu projeto, cara. Só que eu acho, eu tenho uma opinião a respeito disso. Eu acho que Deus comprou o projeto. Eu também acho. Eu acho que Deus lá de cima, ele olhou e falou assim, tá aí. Curti. Gostei disso. Eu vou financiar esse investimento. Então, eu não posso descartar a possibilidade que todas as coisas boas que eu esteja vivendo no meu trabalho também não sejam consequências daquilo que eu estou fazendo, mas pode ser que tenha propósito de Deus nisso. Então, é Deus usando o meu trabalho para me abençoar e para permitir que esse projeto não pare. Eu não descarto essa possibilidade. Eu também não. Palavra lá, crescer e multiplicar. Eu também não descarto não, cara. Deus traz a provisão para o seu projeto, cara. E Ele sabe do projeto do nosso coração. E aí a gente já bateu metade da meta e a gente já está rompendo agora para outra etapa do projeto. É um time de vôlei. Sensacional. Eu já tô olhando Kombi, cara. Total. No Mercado Livre, ó. Vou comprar uma Kombi 2014. Aquelas Kombi estilosas, sabe? Você fazer, cara, imagina o Gui chegando com 6 crianças. Não, eu nem vou pegar uma estilosa, eu vou pegar uma. Eu gosto de passar despercebido, eu vou pegar uma bem simples, assim, ó. Pegava uma corujinha e mexia uma placa preta. A cara do Maurão, né? Pegaria o Chevette. Mas, assim, eu quero ser conhecido lá na Receita Federal. Pessoal lançando aquele tanto de dependente lá e fala assim, poxa, esse pessoal que eu conheço. Rapaz, esse daqui, vamos chamar ele aqui para ver se é real aqui. 6 filhos, cara, nos dias de hoje. Mas top, Gui. Obrigado pela sua disponibilidade aí, cara. Assim, agora falando mesmo como eu já fui liderado por você já e tudo que você falou aqui realmente só testificou o quanto a sua história é igual a minha, assim, sabe? E espero de verdade, cara, que Deus derrame cada vez mais. Tava falando o último podcast aqui a gente fez com o Márcio e com a Carol e no bastidor aqui a gente tava falando, né? No final do podcast eu comentei, a gente tá vendo um derramar de Deus nos nossos presbíteros, assim, de forma sobrenatural. Amém. Cara, assim. E os nossos presbíteros, eles estão subindo de nível. A gente vê isso é fato. Então,
que vocês possam receber, que você, Ana, ela possa receber o melhor de Deus, que a gente possa continuar tendo vocês aqui como os Amém. nossos líderes, sabe? Amém. Que vocês possam realmente viver cada vez mais o sobrenatural desse projeto que é lindo. A igreja já abraçou esse projeto, então todo mundo Amém. fica na expectativa. E aí, Ana, ela tá grávida, né? E tu sabia que o Gui já foi líder do Recri aqui? O Gui já foi líder do Recri. Ele deixou a liderança para começar o projeto dos filhos. Vários projetos ao mesmo tempo, né, São Gui? vários projetos. É verdade, o Gui São nos vários bastidores a gente projetos. conversa bastante sobre isso. Então, cara, Gui, amo sua vida, amo a vida da sua Amém. família, seus filhos são maravilhosos. Espero de verdade, de coração aqui, como um liderado seu aqui, que você possa viver sobrenatural aí nos próximos dias. E aí a gente tá ansioso pro próximo, né? Cara, O Josué tempo passa vai fazer muito um ano rápido, daqui a né? pouco. O Josué já tá grandão, já olhando, tô prestando atenção Tá. no culto. O menino ali é forte, cara. E obrigado por você ter vindo. Obrigado pela presença aí, cara. Espero. Conte comigo sempre. E não preciso Amém. nem falar, você pode contar comigo, Maurão. Pô, eu sou fã, né? A gente tá aqui há muito tempo já e acompanho o trabalho do Gui como irmão, como líder, como profissional. É uma honra estar aqui contigo, né? Volte sempre. Considerações finais, Gui. Amém. Cara, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. Mais uma vez, queria mandar um beijo para minha esposa, Nai, te amo. Poxa, eu amo a vida que Deus me deu, eu amo cada dia que eu vivo, eu amo tudo. Eu estou numa fase da minha vida que até o condicionamento eu gosto. O pessoal tá sofrendo congestionamento lá, eu tô lá orando, ouvindo meu louvor, ouvindo um Rodolfo, eu tô lá curtindo a minha Rodolfão. vida e tentando ser feliz a cada dia com tudo aquilo que Deus me deu. Eu cheguei nessa igreja há 9 anos atrás e eu fiz uma oração quando eu cheguei em Brasília meio sem fé, pedi para Deus me direcionar para uma igreja que eu pudesse fazer parte daquilo que Ele tinha escolhido para fazer nessa cidade, e eu não imaginava em tudo aquilo que Ele ia me inserir, mas eu amo todos vocês, eu fiz grandes amigos aqui nessa igreja, amo a cidade de Brasília, amo estar aqui eu aprendo, aqui eu continuo sendo transformado. A gente fala que santificação é um processo progressivo, né? Isso a gente não para. Poxa, eu tenho aprendido muito com cada um de vocês, com essa igreja. Glória a Deus por esse canal, que ele continue sendo instrumento de bênção, Amém. continue Amém. manifestando a glória de Deus. Amém. Eu fiz questão de ouvir todos antes de vir, né? Tu falou aqui ali, eu falei, gente, quantas horas ele Coloquei o podcast em dia e fiquei assim, Legal. admirado, porque pessoas que eu já conheço, sei lá, há 9 anos, tem parte da vida delas que eu ainda não sabia e eu achei muito legal. E glória a Deus por isso. E agora as pessoas vão conhecer o Guilherme, né? É isso aí, eu tenho muito para contar, então eu gosto de conversar. Se você quiser saber mais um pouquinho da minha vida, te espero lá na cela do Guará. E é isso aí. Gente, obrigado. Compartilha. Compartilha. Antes da gente dar o tchau aqui, todos acho que acompanharam esses últimos dias. Nosso pastor, nosso grande pastor aí, está assumindo, né, uma nova posição, está indo para Curitiba. Espero de verdade, a família Recri aqui deseja para você, pastor, o melhor de Deus, que você possa viver, continuar vivendo, né? Continuar, né? Não é o que você possa viver. Continuar vivendo coisas sobrenaturais. Óbvio, né? Não vou ser hipócrita aqui, a carne fala, né? Para nós fica uma tristeza, né? Você fica com o cenário de uma pessoa que acompanhou todos aqui na igreja, né? Mas que a gente fica super feliz, porque isso é uma promoção, né? O que o Senhor fez pela igreja de Brasília, para as pessoas que aqui estão, todos realmente reconhecem isso. Deixou um legado, né? Como eu falei aqui, os presbíteros, eles são legados, os diáconos são legados, pessoas aqui que amam a sua vida são legado. Então, a gente fez uma homenagem
pequena, singela, um vídeo. E a gente gostaria de deixar esse vídeo aí como uma homenagem para você. A família do Recri te manda um abraço para você, para a pastora, para o Te amamos, Mateus, pastor, para Isa. família. E que esse novo viver aí que vocês vão ter, esse novo ciclo, seja representado pela glória de Deus através da vida de vocês. E que vocês possam continuar vivendo o sobrenatural. Obrigado. Acho que a palavra é gratidão, né? Pela tua passagem aqui. É gratidão por tudo que você fez e esperamos nos encontrar. Vai ter o Aviva, né? Vai ter o 100 dias, hein? 100 Não dias me da Bíblia, esquece, todo pastor, mundo de não me Brasília vai esquece. acompanhar. Tem o Maurão dos 100 dias. E que Deus possa abençoar muito a sua vida, pastor. Amém. Amamos a sua vida. Amém. Gente, obrigado a todos. Até o próximo RecriCast. Gui, valeu. Obrigado. Obrigado por compartilhar. Tamo junto nessa. E vamos nessa. Grande abraço. Valeu. Confiar em Deus é confiar em qualquer circunstância. Eu tenho que enxergar para saber aonde eu vou, para saber que eu sou filho, que eu sou filha, que o Senhor tem um futuro certo para mim. Ele escuta o que você fala, Ele escuta as tuas orações, os teus desejos mais profundos, Ele escuta. A experiência nos traz esperança, a esperança nos revela o amor, que é revelado através do Espírito que habita em nós. É para você. O cordeiro não é mais aquele do filme de Hollywood, ensanguentado, pingando sangue com a coroa. Mostra, eu confio, mas Deus, eu estou amargurado, eu confio, mas Deus, eu estou com medo, eu confio. Eu mostro a minha alma, que eu me despreocupo porque Deus cuida de mim. Quando analisamos biblicamente o que é o poder Deus vai de Deus, te instruir não e te algo que ele ajudar. possua, é a sua essência, é o que Ele vai fazer. Quando a glória de Deus vem, Deus vai enviar as bases ajuda. do templo estremecem. Quando a glória de Deus vem, mesmo que o achou ser o cativeiro final do livro? Eram esteja capítulos. perto, O que as você bases achou ser o começam final a era se uma vírgula só na tua história. É uma parte entre parênteses que se chama Quem testemunho está na do presença agir de Deus. e do poder de Deus. Mergulha na ama presença mergulhar de nas Deus. Escrituras. Mergulha na Pare de se preocupar presença tanto. de Deus. Pare de ficar tão ansioso. Pare de ficar tão desesperado. Abra Eu os sei que teus as olhos. visões Há estão uma aí. glória Eu se sei que as movimentando limitações sobre ti. acontecem, mas eu também sei que Deus é grande. Eu também sei que eu tenho um futuro. Família Parente, família Recri aqui passando para dizer que nós estamos muito felizes com tudo que está acontecendo. Uma parte de nós fica triste, natural. Fomos frutos do esforço de vocês e temos muito orgulho e privilégio de ter andado junto com vocês nesse tempo aqui em Brasília. Esperamos que vocês tenham uma direção de Deus lá em Curitiba, que pessoas sejam tremendamente impactadas como nós fomos. Portanto, vão para lá, se esforcem, continuem através da direção de Deus, que nós sabemos que vocês vivem no sobrenatural. Portanto, que Deus possa derramar cada vez mais unção em cima de vocês e que a nossa oração aqui é para que vocês sejam cercados do exército de Deus, de líderes com coração de servos como vocês, que foi o que vocês ensinaram pra gente. Tá aqui uma singela homenagem para vocês, que vocês possam ir com o coração tranquilo, né? A gente não quer deixar vocês com o coração apertado ao ponto de se preocuparem. Vão com Deus, que vocês possam realmente nesse momento colher o melhor de Deus lá em Curitiba. Que reconstrução seja a direção divina. Amém. Um abraço da família Recri e estamos aqui. Há uma mensagem de distância. Amamos muito vocês e que Deus possa colocar, né, o teu exército ao redor dessa família para levantar esses muros e fazer o que vocês sempre fizeram, né? Aonde vocês foram, que aqui também foi isso, a reconstrução dos muros, para que a palavra de Deus fosse estabelecida na vida do povo de Deus. Então, sabemos que essa excelência vocês fazem glorificando ao Senhor e aprendemos muito com isso. Amamos demais toda a família, amamos demais a Jaque, que também faz parte, né? E que sejam tremendamente usados e que Deus possa colocar as pessoas fortes, né, do teu exército ao redor de vocês. Um beijo, Deus abençoe aqui
Esse é o desejo que nós temos da família Recri para a família Parente. Amém. Deus abençoe, gente. Tchau. Obrigado, pastores, por serem esse exemplo a ser seguido. Pastores, palavras são pequenas. Obrigado por tanto. É uma honra fazer parte de pelo menos um pedaço dessa história. Nós te amamos muito, pastor. Mas pertencemos ao mesmo reino, à mesma família e somos todos parentes.